Olá, olá, olá! Estamos aqui para nosso aulão da Espanha. Estou um pouquinho atrasada, porque aconteceu algo muito estranho mesmo agora mesmo. Acabou de acontecer. Coisas da vida. Mas estamos aqui e nada, para falar um pouco de Espanha. Olá, Paula! Olá, Regiane, tudo bem? Estou dizendo que atrasei um pouquinho porque aconteceu algo muito estranho. Muito estranho. Depois eu conto para vocês, mas muito estranho mesmo. Por isso nós vamos escutar uma musiquinha agora para relaxar. Uma musiquinha da Espanha. Deixa eu ver aqui se eu coloco. Ai, ai. Não sei se dá para escutar. Olé! Olá, olá! Chile também tá aí, tudo bem? E viva Espanha! E viva Espanha! Gente, essa música é antiga, gente. Manolo Escobar. Tô vendo um vídeo aqui no YouTube dele, com as mocinhas tocando chacoalhinho. Muito engraçado. Olé! Olé! Hoje é dia de olé nos vinhos! E viva Espanha! Bom, vamos reduzindo aqui o volume, que a gente tem que falar algumas coisas importantes para vocês hoje sobre a Espanha. Então deixa aqui a Espanha, daqui a pouco a gente volta aqui. Mas e aí? É tradicionalíssima, é a música que a gente lembra, né, de criança, da Espanha. E o vídeo dele é bem daquelas épocas antigas também, muito legal ver, né, as coisas como eram. É legal esse negócio de YouTube, né, porque a gente consegue ver o atual e o antigo, né, muito legal. Olé! Muito bem, meninas, hoje nós vamos falar de Espanha, dos vinhos de Espanha. A gente já comentou algumas coisas lá da Itália que a gente vai meio que trazer para cá também, tá? Quem perdeu o nosso vídeo lá da Itália, tá aqui gravado no IGTV, tá? Bom, para começar, na verdade, a gente tem que... Ai, eu vim da rua aqui correndo, gente, correndo. Mas pra gente começar, né, a falar de Espanha, a gente tem que lembrar que a Espanha, assim como Itália, toda aquela área, né, todo o território ali europeu é muito antigo em vinhos, né, muitos séculos antes de Cristo a gente já tinha ali o vinho, já tinha a uva sendo cultivada, e toda essa parte da história, né, se a gente fizer uma breve recorrido aí da história, a gente vai entender melhor esse papel do vinho ali em cada época, né. Então assim, já se produzia vinho, já se cultivava vide, mas com aquelas invasões, né, do Império Romano, principalmente, o vinho da Espanha se espalhou por toda a Europa. E eles levavam esses vinhos principalmente ali para a região da Gália, né, para as regiões lá também da Britânia, né, na época era chamado de Hispânia. E assim, era um vinho que realmente agradava... Olha lá, Eliana está chegando, tudo bem? E era um vinho assim que agradava muito aos romanos, né? Aos soldados. Então existia um comércio muito forte, né, de vinhos em toda essa época da antiguidade, né? Não só dos vinhos italianos, mas também ali de toda essa região produtora. E uma coisa que é interessante a gente lembrar, né, que depois da queda do Império Romano e toda aquela história, o que aconteceu? Aconteceu a invasão, né, a invasão bárbara, a invasão dos mouros. E os mouros, eles invadiram ali a península, estiveram ali presentes por mais de 700 anos, né, até a reconquista pelos reis católicos. Então o que aconteceu nesse período? Os mouros, eles são proibidos, né, de bebida alcoólica.
Então, nessa época, sim, a questão dos vinhedos, principalmente ali no sul, porque existiam duas grandes regiões ali, para os romanos, existiam duas grandes regiões produtoras de vinhos. Era o sul da Espanha e era a região ali de Tarragona, que é próxima ali de Barcelona, da Catalunha, eram grandes regiões produtoras da época. E claro, toda a parte, né, da península ali do sul foi invadida e ficou sob esse domínio, né, muçulmano lá por mais de 700 anos. Então, quer dizer, o vinho ali, ele ficou, não que eles reprimissem, né? Uma coisa interessante, depois quem tiver curiosidade para estudar um pouco das três culturas na Espanha, né? Como foi a convivência dos judeus, dos muçulmanos e dos católicos, né? Na península durante essa época da invasão, né? Porque havia um certo respeito ali pelas culturas locais, né? Apesar de que eles eram proibidos de beber pela religião, né? Mas ao mesmo tempo não havia um certo respeito ali. Enfim, depois com a Reconquista, né? E com toda aquela fase que começou das grandes navegações, começou a se exportar muito vinho, né? Para outras regiões. E depois com o descobrimento das Américas também começou a se exportar vinho espanhol para as Américas, mas um dos vinhos mais exportados da época, né, que a gente pode, e que até hoje, né, caiu no gosto ali dos ingleses, são os vinhos de Jerez, né, aquele vinho fortificado do sul da Espanha, que é um vinho único, só se faz lá em Jerez, né, assim como o vinho do Porto só se faz lá no Porto, né, é um dos vinhos muito apreciados e navegavam, né, esses vinhos navegavam. Para aguentar as viagens, eles fortificavam o vinho com mais álcool vínico, né? E aí subia a graduação para 15, 16 graus. Então é bem interessante essa parte da história para a gente até entender o que acontece hoje no mundo, né, do vinho, né, e qual o papel da Espanha. A Espanha toda tem vinhedos, né, praticamente toda a Espanha, e tem muitas uvas nativas, né, uvas que realmente são só deles, né? E o madeira também, exatamente, isso mesmo, Paula. E assim, essas uvas nativas, elas compõem realmente a estrutura, né, e a cultura desse vinho. Uma coisa que também é interessante, mesmo antes dessa normatização que houve, né, com a União Europeia, os países já tinham aquela questão da denominação de origem de qualidade, né, de dar qualidade aos produtos, né, de origem. Então, assim como lá na Itália a gente viu da denominação de origem ter surgido e eles mesmos cuidarem, né, da qualidade de determinadas regiões e zonas, também na Espanha a gente tem essas denominações de origem. Quando veio a União Europeia, ela deu aquela regulamentação mais geral, né, mas sempre respeitando essas questões regionais. No caso da Espanha, a gente vai ter aquela mesma estrutura, né? A gente tem a estrutura dos vinhos de origem protegida. A gente tem a nível europeu os 3 níveis, né? Os vinhos de origem protegida, né? Os de denominação de origem ou denominação de origem protegida, que são os de mais alta qualidade. Os vinhos de indicação geográfica, indicação geográfica protegida, que também eles são mais flexível as regras, mas tem que ser dessa região. E aí depois a gente tem a categoria da base da pirâmide, que são os vinhos de mesa, tá? Que são todos os outros vinhos que não vão levar no etiquetado nenhuma dessas questões e podem vir de qualquer região. Na Espanha, a gente vai ter dentro desse top, dentro dos vinhos, né, de denominação de origem protegida, a gente vai ter aquele mais top, que é a denominação de origem, né, qualificada, controlada e qualificada. Lembra que era um pouco parecido também com o da Itália. Então esse de origem qualificada, a gente só tem 2 regiões na Espanha que levam essa etiqueta. São os vinhos de La Rioja e os vinhos de Priorato, tá? Essas 2 são as denominações de origem que levam também o qualificado, controlada e qualificada. Depois, a gente tem as denominações de origem, né? As DOs. Aí todas as DOs, né? Que a gente, em todo o território espanhol, a gente tem as DOs por regiões, tem várias DOs, né? E aí a gente pode citar a Ribera del Duero, a DO de Valência, que a gente já conheceu, Calatayud, a denominação de origem dos vinhos de Castilha, né? De La Mancha.
né? As DOs de Galícia também, né? E tem várias micro-regiões, tá? DO Bierzo, aí tem várias DOs, que, claro, o vinho só pode ser produzido naquela região e com os controles de qualidade, né? Que não tem a ver com o controle de produção e com o controle de quantidade, desde o vinhedo, né? Quantidade, qualidade, colheita, tem tudo isso. E, sim, a gente vai ter nossa degustação da quinta, estaremos lá degustando vinho espanhol. Então, e aí o que acontece? Também na Espanha, eles têm mais duas categorias, o VP, que é o vinho de pago, tá? O vinho de pago é uma denominação também que está dentro do de qualidades, que é quando você determina o pago, na verdade, é o terreno, né? É tipo uma questão mesmo do imóvel. Então, aquele vinho de pago é feito naquela propriedade, né? Então, os vinhos de pago, por exemplo, do Marquês de Grignon, que é feito na propriedade dele, de Malpica del Tajo, que fica na região de Castilha-La Mancha, né? Que fica perto de Toledo, na verdade. Então, aquele pago é mais ou menos o conceito francês do chateau, né? Então, o pago para o espanhol é aquela propriedade, são os vinhos elaborados ali, naquela propriedade. E isso leva na etiqueta. E tem também os vinhos de qualidade. Eles são superiores aos vinhos de indicação geográfica, né? São vinhos de qualidade, mas eles estão um pouquinho acima, mas eles não são um DO. Sabe quando está no intermediário? É mais ou menos isso, né? Depois a gente tem os vinhos de indicação geográfica, né, protegida, que são os vinhos da terra. Vinhos da terra de Castilha, né? Vinhos da terra. E depois disso é que tem os vinhos de mesa. Então, esse para entendimento do etiquetado, né, espanhol, a gente tem que considerar todas essas categorias, né? Lembrando que sempre o de qualidade controlada e qualificada vai ser Rioja ou Priorato, tá? Uma outra coisa que a gente tem muito claro ali na Espanha, no etiquetado, e aí difere bastante de qualquer outra região do mundo, é aquela questão do criança, reserva e gran reserva, tá? Essa questão do criança, reserva e gran reserva tem a ver com a normativa que determina quanto tempo de envelhecimento o vinho tem que ter para poder ser colocado no mercado, para ser vendido. Então, quando ele tem isso na etiqueta, significa que ele ficou um período mínimo em barril de carvalho, descansando, né, repousando, enfim, envelhecendo, em barril de carvalho e em garrafa, para depois poder ser vendido. Ele não pode ser vendido antes, ele não pode ser comercializado antes, tá? Então, tem a ver com o envelhecimento, nesse caso, tá? A gente tem no etiquetado, se ele não é criança, ele então poderia ser um cosecha. Um cosecha seria aquele que não tem envelhecimento, ele é o da colheita do ano, ele tem que ter, para levar essa etiqueta, ele tem que ter uma percentual de o vinho elaborado naquele próprio ano. Então, vinho jovem, certo? Sem madeira. Depois, também a gente tem esses vinhos sem madeira, né, normal. Tem também uma denominação, porque assim, o criança, ele varia muito também de denominação de origem, mas eu vou falar do Rioja, que é o que é mais assim regulado, né? Então, o etiquetado Rioja, ele tem que ter, no mínimo, 1 ano de envelhecimento em barril de carvalho. Se ele for tinto, né? 1 ano de envelhecimento. E 6 meses se ele for branco. Então, existe brancos envelhecidos em barril também. Atenção para isso, meninas, atenção. Então, se ele for, ele tem isso. Agora, algumas outras regiões podem determinar 6 meses de barril de carvalho para os tintos, né? Não Rioja, mas outras regiões. Agora, e se for menos de 3 meses? Eu tenho um vinho aqui que eu fiz uma passagem, né? Então, lá em Ribeira del Duero, por exemplo, eles colocaram na etiqueta um título chamado Roble. É um vinho Roble, quando vem isso na etiqueta, significa que ele passou por madeira, sim, mas ele não é um criança, porque ele não descansou todo o tempo necessário. Então, ele passou 3 meses por barril, 4 meses por barril, né? Mas ele não tá dentro daquela denominação criança, mas ele pode ser um roble. Então, a etiqueta espanhola ela é muito rica em informações. É muito legal a gente ler a etiqueta espanhola. E outra coisa legal é assim, então aí você tem o criança. O criança, então é isso, 1 ano no mínimo de barril, né? De carvalho.
Aí você tem o reserva. O reserva, ele pede 3 anos de envelhecimento, no mínimo 1 ano de barril de carvalho, tá? Sempre no mínimo 1 ano nesse caso do reserva. E os 2, claro que pode ser mais, se o enólogo decidir, não, eu não quero 1 ano, eu quero 1 ano e meio de barril, tudo bem, mas tem que ser mínimo 1 ano de barril. E agora, se ele for um grã reserva, ele tem que ter 5 anos, né, de envelhecimento, sendo que no mínimo 2 anos de barril e 3 anos de garrafa. Ou 2 anos e meio de barril, 2 anos e meio de garrafa. Ou 3 anos de barril, 2 anos de garrafa. Aí, as combinações que o enólogo quiser, tá bom? Mas isso é bem importante para a gente definir, claro. Um vinho grã reserva, a gente vai saber que ele é um vinho já envelhecido na hora que a gente abrir essa garrafa, né? Se a gente tiver hoje, a gente vai estar liberando a safra de 5 anos atrás para ser vendido, para ser comercializado, né? Isso é muito bacana porque é o seguinte, o vinho espanhol, por que a gente tem a percepção, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? A Regiane que está aí também, a percepção de quando a gente compra o vinho espanhol, ele já está pronto para beber. A gente não precisa esperar muito ele envelhecer mais. Ele vai melhorar com o tempo, mas se você pegar um reserva, ele já está naquele momento ótimo de consumo, porque ele já saiu à venda com esse envelhecimento mínimo, que já proporciona aquelas características para ele, de madeira combinado, né, com a fruta e tudo mais. Então é bem diferenciado. Eu trouxe aqui uma garrafa de um criança, tá? Um criança 2016, da Rioja, né? Um glorioso, dá pra ver aí? Criança e o ano. E ele é um Rioja por quê? Porque ele tem na etiqueta dele o selo da Rioja. Tá vendo aqui um selo? Um selo, inclusive, eu não sei se dá pra ver aí, porque parece que a câmera não sai muito. Deixa eu ver se assim sai melhor. Ele tem uma numeração, né? E ele tem a etiqueta de criança. Para cada tipo, né, de vinho, criança, reserva, grã reserva, eles têm um tipo de etiqueta, tá? E a Rioja é o conselho regulador que dá e que permite essa etiquetagem com essa numeração da garrafa, né? Então, ele é um vinho de tempranilho, e tem 14 graus, e a etiqueta é muito rica, assim, em detalhes, né? Fala da produtor, que é Bodegas Palacios, denominação de origem qualificada, né? Rioja, o nome do vinho, Espanha, tempranilho, enfim. 2016, 14 graus, vem traduzida, né? Na verdade, a etiqueta vem traduzida por causa da importação. E por outro lado, alguém falou que tem o vinho aí de Garnacha, né? Da DO de Calatayud. O meu também é de Calatayud, eu não sei se é o mesmo, tá? Esse daqui, olha, já é um pouquinho diferente. Ele tem um loguinho, tá vendo? Ele tem um loguinho aqui. Caramba, deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo esse vinhedinho ali? É um vinhedo, o desenhinho é a logomarca de Calatayud, que fica um pouco do lado de Rioja, sabe? Indo assim, tipo, indo pro lado ali da Catalunha, né? É ponto e seguido. E esse daqui, ó, Robert Parker degustou, aqui a equipe, né, do Robert Parker degustou, deu 91 pontos para esse vinho. Eu quero só ver quantos pontos a gente vai dar lá na quinta-feira para esse vinho, hein? É Garnacha esse daqui, Garnacha Vinhas Viejas. Uma coisa que é importante nos vinhedos, e isso é interessante nesses países mais clássicos aí do vinho, é o seguinte, é que eles têm vinhas antigas, vinhas velhas, vinhas de mais de 40 anos de idade, 50, e aí a produção dessas uvas, essa fruta que vem de lá, ela é uma fruta que ela tem mais qualidade, né? Um vinhedo jovem de 4, 5 anos, ele ainda não está no máximo potencial dele também de produção. E os vinhedos mais velhos, eles produzem menos, mas com maior qualidade, né, na fruta. E aí tem uma tendência, né, enológica de fazer vinhos de vinhedos antigos. Então, determinar que aquela parcela de vinhedos antigos, vou fazer elaborações com aquele tipo de uva, né, sem misturar com outras. Então, é bem interessante isso também. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês também com relação à Espanha, que a Espanha é o único lugar que tem essas etiquetas aí de criança, reserva e grã reserva, com essa transparência do que significa cada uma delas, tá? Assim,
Na Itália, lembra que a gente viu que na Itália também tem o termo reservado, né? Ou reserva, mas que tem a ver com o grau alcoólico, que algumas safras atingem, né? Uma colheita ótima. Aqui não, aqui todo ano sai criança, sai reserva e sai grão reserva. Quer dizer, não sai os de antigamente, né? Mas todo ano eles estão produzindo, né? Para a guarda até que ele possa sair a mercado. Uma outra coisa importante também, que tem a ver com Rioja, é o seguinte, lembra da filoxera? A gente já falou dela lá na Cassália, né? A filoxera dizimou o vinhedo europeu, né? No século XIX, foi uma praga que comia a raiz, né? Dos vinhedos, da uva, e matava a planta. E, na verdade, eles tentaram descobrir algum pesticida, alguma coisa que matasse esse bichinho. Não teve, ele existe até hoje, tá? Não teve jeito. Mas eles descobriram uma maneira de evitar que tiveram que replantar os vinhedos, né? Mas eles descobriram uma maneira que era o enxerto, porque a filoxera não ataca as raízes da vitis americana, né? Que é a uva de mesa. Então eles começaram a fazer o quê? Em vez de ser o pé franco era aquele plantado direto na terra. Eles começaram a fazer o quê? Começaram a enxertar a vitis vinífera numa raiz de vitis americana, e aí começaram a replantar todo o vinhedo. Quando a filoxera chegou na Espanha, ela chegou mais tarde, porque os vinhedos são muito amplos. Lembrei que eu ia falar. A Espanha é o maior, tem o maior território de vinhedos do mundo, né? O maior vinhedo do mundo está na Espanha, a maior quantidade de hectares plantadas, né, de uvas está na Espanha. Espanha não é o maior produtor de vinhos. O produtor de vinhos fica sempre entre França e Itália. Os dois sempre estão ali brigando pela primeira posição. A Espanha é terceiro lugar em produção de vinhos, mas ela tem a maior extensão de vinhedos do mundo. E aí, como são território muito amplo, quando a filoxera chegou, já tinham descoberto essa questão aí do enxerto, de enxertar, então não atingiu tanto assim, mas sim atingiu bastante os vinhedos também da Espanha. Mas onde devastou mesmo foi na França. E o que aconteceu então? O pessoal lá da França, de Bordeaux principalmente, começou a migrar para Rioja, para produzir vinhos na Espanha que ainda não tinha sido atacada pela filoxera. E trouxeram toda a técnica de viticultura, de enologia, de produção, introduziram essa questão da madeira, envelhecimento em barril de carvalho. Então, quando eles vieram para a Espanha, e principalmente eles vieram na região de Rioja, que é meio próxima, né? Eles influenciaram bastante essa produção de vinhos ali, né? Isso daí, foi comprar uva na Rioja, exatamente, porque não tinha uva lá na França, devastou mesmo, gente. Tanto é que o nosso vinhedo moderno, atual, ele realmente é novo, né, se a gente for pensar, do século XIX, XX, tá no século XXI, mas meio no começo, né. Então todo o vinhedo ali, ele foi replantado, né, muito interessante isso daí. E a Espanha, então, apesar de ser isso, ela também não é o país que mais consome vinhos. Apesar de a gente ter ideia de que ela é o maior consumidor de vinhos, os maiores consumidores são França, tem Luxemburgo também, Alemanha, Portugal, que consomem muito mais vinho do que na Espanha. Curioso, né? Mas é isso. E o que mais que eu ia comentar mesmo com vocês, que agora me fugiu que eu tinha comentado isso, guardado essa questão. Sim, claro! Então, e a Tempranillo, gente, que é a nossa uva queridinha da Espanha, que todo mundo fala muito da Espanha, a Tempranillo não é a uva mais plantada, né, a maior quantidade de vinhedos de Tempranillo, é da Garnacha. Olha só, a Garnacha tem muito mais quantidade do que a Tempranillo, mas a Tempranillo, ela aporta muitas características, ela faz parte das uvas, né, de Rioja, e de outras regiões também. Mas a Garnacha é a que é mais plantada em termos de tintos, tá? Em termos de branco, aí a gente já teria muitos vinhos. O maior território também de vinhedos e tal tá em Castilha-La Mancha. E lá se produz muito vinho branco, né? Então, assim, é curioso algumas coisas, que tudo bem, ela é mais famosa, né? Ela é mais importante, mas não é a que tem a maior quantidade. Eu tinha pegado uns números aqui também para trazer para vocês. Tá aqui.
É, com relação a isso, com relação às quantidades de consumo, né? Na França, um dos números que eu tinha é que eles consomem mais ou menos acima de 60 per capita, né? Acima de 60 litros. Eu acho que no Brasil a gente estava em 2 por ano, tá? É que é dividido pela população. Aqui tem muita gente que não bebe, né? Mas aqui no Brasil era baixo também nosso consumo. Vai ter que ver agora depois da pandemia, né? Que o consumo aumentou bastante, né? Então, olha lá, Viura, Verdejo são uvas brancas, né? Verdejo faz um vinho muito fresco também, muito gostoso, muito assim, refrescante, né? E uma coisa também que é importante, Rioja, ele só pode sair com vinhos nativos, né? De uvas nativas, né? Que é a Tempranillo, a Garnacha, a Masuela e a Graciano. São uvas realmente de lá. Isso nos tintos. Nos brancos tem a Viura, a Macabeu e a Malvasia. Agora, lá em Ribeira del Duero, que tem meio rivalidade, tá? Ribeira del Duero e depois Rioja. Ribeira del Duero, eles podem fabricar, né? Podem entrar na composição, né? Dos vinhos que formam a denominação de origem, a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Malbec. Interessante, né? E lá é permitido. Então vocês vejam que realmente na Europa é por região ou por micro-região. Outra coisa legal também é o seguinte, existem denominação de origem lá também, não só de vinhos, existem denominação de origem de frutas, né? Por exemplo, peras, queijos, existem também essa questão da certificação e da denominação de origem, né? Os queijos são de determinadas regiões também, o que garante o tipo de produção e a qualidade. Bom, eu acho que de números era isso que eu tinha para comentar, né, dos vinhedos e tudo mais. E das uvas, assim, a gente já degustou a Tempranillo e a gente agora vai degustar a Garnacha. Então, a Tempranillo a gente já meio que conhece, já é mais famosa, combina muito com os assados, os carnes, né, e principalmente cordeiro e esse tipo de comida, né? Mas a Rioja, curiosamente, assim, ele é um vinho mais tradicional e assim, agora já tem mais vinhos de um caráter mais moderno, mas ela é muito tradicional, né? E sempre vai com elaborações de carne não muito condimentadas, né? Carnes mais assim no carbon, né? O carbon, ou verduras assadas também, sabe aquela parrilhada de verduras? Isso fica bem legal. A Garnacha já é mais potente, já apresenta um caráter mais específico. Lá em Priorato, inclusive, eles usam bastante a Garnacha. Priorato, basicamente, a Garnacha e Masuelo, não fazem com o Tempranillo. Então, assim, a Garnacha, ela começou a ser recuperada para vinhos, assim, varietais, né, ou monovarietais, mais recentemente. Então, por isso que também lá na Castalha a gente vai degustar na quinta, para a gente conhecer essa uva. Porque antes, como ela fazia parte, né, em composições com outras uvas, a gente acabava não conhecendo o caráter dela sozinha. Então, vocês estão curiosas para saber disso? Se estão, venham para Castalha na quinta-feira. Venham assistir aqui a nossa... praticar a nossa degustação de quinta-feira. A gente ainda está com as inscrições aí abertas para quinta-feira, que vai ser às 7 horas da noite, e lá no mulheresdovinho.com.br. Lá, a Regiane também está lembrando dos azeites. Uma coisa legal também, muito importante, é assim, tanto o vinhedo, né, quanto as oliveiras, elas vão sempre estar muito próximas, porque a terra, né, o tipo de terra, de clima, o tipo de cultivo é muito parecido, né? Então, geralmente, também quem produz os vinhos na Espanha também tem uma produção de azeite em paralelo, né? Lembra que eu falei do Marquês de Grignon? Ele tem tanto os vinhos de pago, como ele tem também azeites. E a Espanha também é o maior produtor de azeite do mundo, né? E azeites maravilhosos, que a gente tem oportunidade de ter aqui no Brasil também, né? Então, gente, já são 9h10 quase, eu fico por aqui com vocês. Luciane, tudo bem? Chegou agora. Quem não assistiu do começo vai estar gravado ali no GTV, tá bom? Essa foi uma pequena introdução, então, da Espanha. E eu espero vocês lá na Castalha na quinta-feira para a gente conferir como é que vai estar essa garnacha. O que vocês acham?
Ah lá, no Uruguai também. Também o que? Azeite, né, Regiane? Azeite com vinhos, né? Com vinhedos. Muito bem, meninas. Vou deixando vocês por aqui. E mais um recadinho. Qual é? Não, sim, a semana que vem, gente, na segunda, terça e quarta, a gente vai ter a nossa jornada aí, a nossa maratona, a nossa jornada, né, das mulheres do vinho. Vai ser segunda, terça e quarta, tá? Só que vai ser lá pelo YouTube, não vai ser por aqui não. Eu passo por aqui para avisar vocês, mas vai estar lá, então por isso tem que se inscrever e eu recomendo que vocês entrem no grupo de WhatsApp. Convidem as amigas, se vocês quiserem passar diretamente o grupo de WhatsApp para elas entrarem, porque é lá que eu vou colocar o link para vocês se juntarem na gente na transmissão ao vivo lá do YouTube. Funciona um pouquinho diferente. Vocês têm que entrar ao vivo porque é uma transmissão fechada, né? Pelo que eu entendi da tecnologia, tá bom? Eu acho que é isso. Então aí é importante se inscrever e é importante entrar lá no grupo de WhatsApp. E é importante também que eu vou dar uns recadinhos lá, né? Do que vocês têm que trazer para a jornada. Essa jornada é um caminhar pelos vinhos, então vai ter que trazer algumas coisinhas aí. Adivinhem o quê? A gente vai ter 3 aulas bem legais, tá? E no último dia, na quarta-feira, vai ser super legal também, porque a gente vai estar degustando e comendo. Vai ter uma jornada ali de queijos e vinhos, né? A gente vai estar sugerindo aí alguns queijos e vinhos. E aí eu vou apresentar também o lançamento do nosso programa. Então não percam, vai ser muito legal. Gente, falei demais agora, um beijo grande e a gente se vê na quinta, tá bom? Bye!